Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, estou passando aqui para lembrar-lhes, para convidar vocês para que estejamos neste domingo, amanhã, pela manhã, na nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical, que terá início a partir das 9 horas da manhã, e nós estaremos estudando a lição de número 3, que estamos trabalhando durante esse trimestre sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Homem Perfeito. E chegando amanhã, até a lição de número 3, falaremos sobre a infância de Jesus. Nós sabemos que os textos bíblicos, tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Mateus, que são os que tratam um pouco ali daquele período pós-nascimento de Jesus, eles falam um pouco, eles dão pouco espaço a essa parte da vida de Jesus. E o Evangelho de Lucas vai ser o único a tratar deste período em que Jesus tinha 12 anos e, junto com a sua família, mantendo esse costume que havia em Israel, foi com eles nessa peregrinação que acontecia todos os anos, diz o texto bíblico, e a família de Jesus se dirigia até Jerusalém, saía de Nazaré da Galileia e ia até Jerusalém para celebrar a Páscoa, para estar próximos ali do povo de Deus, da comunhão, da congregação de Israel, que se reunia em Jerusalém durante esses períodos de festa. A lição de número 3, como disse, vai falar sobre a infância de Jesus, e nós temos o texto áureo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, no versículo 52, que diz: "E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens." Vamos refletir um pouco sobre o significado dessas palavras e também desse contexto aí imediato que vai tratar desse período da infância do nosso Senhor e também desta cena de Jesus no templo, no meio dos doutores. A caravana já havia voltado para casa, os peregrinos, a comunidade já estava de volta para casa, quando um dia depois, já depois de um dia de caminhada, os pais do menino sentiram ali a ausência dele e retornaram mais um dia de caminhada para encontrá-lo, e ao terceiro dia reencontrá-lo no templo, ali entre os doutores, fazendo a vontade do seu pai. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, do versículo 46 ao 49, e também em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Diz a palavra do Senhor: "E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai?" Passando para Lucas capítulo 3, versículo 21. "E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido." Palavra do Senhor. Então, meus queridos, amanhã nós estaremos juntos e vamos meditar. É muito importante que vocês pensem sobre esse texto e o que essas palavras significam para nós, significaram para eles naquele tempo e significam para nós hoje. E assim estaremos juntos estudando. Esse tempo é um tempo muito peculiar. Nós lembramos que o nascimento de Jesus envolve adoração, envolve participação dos pobres, dos humildes, mas esse nascimento, como disse Simeão, esse menino, ele foi colocado para o levantar de muitos em Israel, mas também o abater de alguns outros. E o nascimento dele causa preocupação profunda naqueles que têm um desejo de poder, desejo de domínio, como é o caso de Herodes. Nós sabemos que esse período do nascimento de Jesus, os primeiros dias, envolvem aí coisas como o infanticídio, a família precisa fugir, precisa se refugiar no Egito, e depois que eles retornam, eles vão morar em Nazaré da Galileia, e aqui nós temos esse prosseguimento da infância de Jesus, e é sobre isso que nós vamos refletir
refletir amanhã sobre como Jesus cresceu no âmbito social, no âmbito físico, no âmbito espiritual e no âmbito psicológico. E como ele aprendeu, como ele foi se desenvolvendo em sabedoria, foi se desenvolvendo em graça e foi crescendo ali como uma criança, como um judeu de seu tempo, honrando seus pais, obedecendo a palavra, obedecendo a lei de Deus e crescendo. A palavra central de amanhã, a palavra-chave para a nossa lição de amanhã é crescer. Assim como Jesus cresceu em sabedoria, em graça, em fortalecimento, em obediência, nós também precisamos seguir o exemplo do nosso grande amor, do nosso Salvador e continuarmos crescendo sempre, crescendo no nosso relacionamento com Deus, crescendo no nosso relacionamento uns com os outros e também crescendo nesse conhecer, nesse autoconhecimento, no nosso relacionamento com nós mesmos, conhecendo-nos a nós mesmos, nesta nova identidade que está sendo construída em nós pelo Espírito Santo, de glória em glória, de degrau em degrau, conforme a imagem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Espero vocês, que Deus em Cristo continue lhes abençoando, que Jesus seja sempre a fartura, a alegria e a esperança de suas almas. Um abraço.